Olá, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, por aqui tudo ótimo. Hoje eu vim falar para você sobre Vibe Coding, que é uma prática de desenvolvimento de sites e aplicativos web na qual você não precisa saber programar. Você diz para uma ferramenta de inteligência artificial que você precisa e ela lhe entrega o resultado em questão de minutos. E esta prática surgiu recentemente com o nascimento de tais ferramentas, ela se popularizou muito rápido e ficou, digamos, mal falada, porque começou a ser usada por pessoas que não tinham a menor noção do que estavam fazendo e com isso deixavam muitas brechas de segurança. Cito um exemplo: um usuário de uma dessas ferramentas comitou para o repositório no Git, que era público, o seu arquivo .env com todas as suas chaves de acesso a APIs, que foram logo capturadas e abusadas por pessoas que estavam querendo manchar a reputação da prática de vibe coding. Desde então, as principais ferramentas tomaram providências, como colocando audit de segurança em suas ferramentas, e isso diminuiu o problema. Acontece que essas ferramentas facilitam muito a nossa vida e nas mãos de um profissional experiente, elas conseguem entregar um resultado excelente e muito rápido. Vou lhe dar um exemplo concreto e pessoal. O que você vê na tela neste momento é o site, a landing page do meu workshop, que trata sobre inteligência artificial para dar suporte ao desenvolvimento de software. Neste workshop, eu vou mostrar o meu fluxo de desenvolvimento que tem funcionado muito bem para mim e eu consigo entregar muito mais rápido e soluções sólidas, com qualidade e sem usar muito dos recursos das minhas assinaturas das ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, para mim, depois de alguns meses refinando a técnica, começou a funcionar, que é uma beleza. E aí, neste workshop, eu vou dividir tudo com você. Então, é uma landing page, uma única página, bastante completa, com bastante conteúdo, e eu utilizei uma ferramenta chamada Lovable para fazer. Então, ali naquele campo de chat, eu simplesmente descrevi o que eu queria, colei 2 prints de sites que eu gostava bastante, mas disse não copie, use como inspiração e me devolva algo totalmente novo. E após algumas interações ali, não foi de primeira, eu cheguei no resultado que você viu na tela anterior. Então, nós vamos utilizar o Lovable hoje para desenvolver uma tela, um site no qual você pode acompanhar as suas criptomoedas favoritas. E da onde eu vou tirar a inspiração para isso? Bem, o que você vê na tela neste momento é a Origin UI, que é uma suíte de componentes visuais que foi desenvolvida utilizando ShadCN. Esta suíte ela foi desenvolvida e disponibilizada por 2 designers italianos, e Itália e design na mesma frase combina. Então, os componentes eles são muito bonitos, funcionais, e eles têm também aqui uma parte de layouts, onde eles fazem alguns experimentos e disponibilizam para nós, para o mundo, de forma gratuita, para a gente utilizar livremente. Então, o que eu escolhi para o nosso vídeo hoje é exatamente este layout aqui, no qual nós vamos fornecer para o Lovable através de um print screen e vamos pedir para fazer igual, ou pelo menos o mais parecido possível. Veja que, se eu quisesse simplesmente instalar este layout numa aplicação minha no meu computador, bastava eu clicar aqui para copiar o link do CLI. E qual é o CLI? É o CLI da ShadCN, que você utiliza para fazer o init de um projeto ou instalar componentes soltos. Eu estou aqui assumindo que você conhece a ShadCN. Se você não conhece, é a biblioteca de elementos visuais do momento. Muita gente, mas muita gente mesmo está utilizando, eu utilizo e gosto muito. Veja que é possível iniciar um projeto ShadCN passando um documento JSON. E quando você passa esse documento JSON, ele faz a inicialização do projeto ShadCN já com diversas coisas, como por exemplo, aqui ele tem a lista de dependências que aquele layout precisa, tem alguns arquivos, por exemplo, o arquivo layout tsx precisa ser criado e ali precisa se importar algumas fontes. E veja que lá no final nós temos todo o esquema de cores que aquele layout precisa. Então veja, é um CLI muito bom, muito bem pensado e que ajuda a gente a criar um projeto. Mas eu não vou utilizar isso daí. Por quê?
eu tenho interesse de iniciar o meu projeto na ferramenta de Vibe Coding, no caso Lovable, e não através do meu computador. Por quê? Quando eu inicio no Lovable, eu fico ali interagindo com o chat, deixo a inteligência artificial fazer o seu trabalho, e quando eu estou pronto para colocar a mão na massa, eu mesmo fazer o trabalho, eu conecto aquele projeto ao meu GitHub, e aí, uma vez que ele está no meu GitHub, eu posso fazer o pull do código, fazer acertos no meu computador, e toda vez que eu faço um push para o repositório, automaticamente ele atualiza o projeto no Lovable. Só que o oposto não é verdadeiro. Se eu criar um projeto no meu computador e conectar ao GitHub, eu não tenho como depois levar para o Lovable. E é até compreensível porque eles fazem isso, porque eles precisam ter o domínio do projeto que é criado. Quando você cria um projeto no Lovable, você recebe um projeto React simples que foi habilitado utilizando o Vite, que é a instalação mais simples possível. Então eles têm um controle total sobre aquele projeto e o produto Lovable, ele sabe exatamente o que tem ali. Se você cria no seu computador e traz para o Lovable, ele não tem ideia do que pode vir. Pode vir um projeto C#, pode vir um projeto Django, ou pode vir um projeto React Router 7 ou até Tanstack Start. E o Lovable não vai saber o que fazer com aquilo, pelo menos de primeira. Então, uma decisão eu acredito que é acertada. Mas chega de ladainha e vamos começar o nosso trabalho fornecendo um print screen daquela tela para o Lovable e deixar que ele faça o seu trabalho. Vem comigo. De volta à tela do Lovable, eu já tomei a liberdade de escrever ali a minha solicitação, escrevi em português mesmo, afinal de contas a inteligência artificial ela compreende qualquer idioma que você coloque para ela, e aí vou ler junto com você. Em anexo você encontra um design que precisa ser implementado. A implementação precisa ser pixel perfect e o design exatamente igual ao fornecido. Sinta-se à vontade para fazer perguntas caso ache necessário. Vamos começar com algo bem simples, esperar o primeiro resultado e então pedir melhorias até que a gente esteja satisfeito. Eu acho muito difícil conseguir uma cópia exata ou uma implementação exata, mas eu estarei satisfeito se chegarmos perto o bastante. E aí falta fornecer o print screen, que eu já tenho na minha área de transferência, colei dentro daquela caixa e estou selecionando aqui a minha conta Lovable, que está marcado como pago. Neste fim de semana, extraordinariamente, existe um concurso para determinar qual daqueles 3 fornecedores de inteligência artificial trabalha melhor dentro do Lovable. Então, durante todo este final de semana, o Lovable está free com algumas limitações, como por exemplo, os modelos da Anthropic, eles estão com um rate limit, porque tem muita gente utilizando. E, na minha opinião, eu acho que ele sairá vencedor deste contest. Mas como eu tenho a minha conta paga, então é a que eu vou utilizar. E aí, Enter, e deixaremos o produto fazer o seu trabalho. Muito bom. Nós já temos ali um primeiro resultado. Não está igual, inclusive eu vejo diversas falhas nesta implementação, mas chegou bastante perto, eu diria que 80%. Vamos ver como que ele se parece quando estamos em diferentes telas, diferentes tamanhos de telas. Então a gente clica neste botão, ele encolhe lateralmente para que a gente tenha uma tela mais apertada e não tá legal com relação à responsividade, mas também eu não pedi nada com relação a isso. Vamos manter neste do meio aqui para que a gente possa avaliar o que temos. Então, eu preciso pedir algumas modificações. Então, vamos lá. Primeira coisa, modificações. Primeiro eu vou pedir 3 modificações que eu considero as mais importantes. Então, ambas as seções devem ser floating panel. O que eu quero dizer com isso? Veja que eu tenho uma seção flutuando deste lado e eu tenho outra seção flutuando deste lado direito, o que eu acho que dá um charme, dá uma sensação de uma aplicação que está instalada no seu computador. Talvez seja por isso que eu gosto.
Eu nem me atentei a detalhes como os dois símbolos das moedas que estão um por cima do outro. São pequenos detalhes, mas eu vou deixar isso por enquanto. Eu pedi para modificar o gráfico para que seja um candlestick e pedi para modificar esta barra aqui como duas barras independentes, que é uma coisa que eu achei que ficou nota 10. Então, vamos ver o que o Lovable faz para nós depois de receber estas instruções. Ele implementou as solicitações, mas ainda não está legal. Eu farei o seguinte, fornecerei novamente o print screen daquela tela e direi, veja, vamos lá. Colei novamente o design e disse, veja em anexo novamente o design. Preciso que a implementação seja o mais fiel possível. Um exemplo, quando mencionei Floating Panels, eu quis dizer a barra escura no lado esquerdo e o painel principal à direita, não os subpainéis dentro do painel principal. Já as barras de Market Sentiment devem ser alinhadas horizontalmente na mesma linha. Além do que, não mencionei ainda, mas o chart não foi feito da forma que eu pedi, simplesmente desconsiderou aquilo. Mas vamos ver se ele consegue fazer um trabalho melhor agora. Agora sim, muito melhor, muito mais próximo do que eu forneci. Eu vejo que eu tenho agora um gráfico candlestick, não sei se eu consigo modificar, os valores não estão variando muito para que eu possa ver, né, o gráfico com diferentes alturas de candlesticks, mas eu sei que ele está lá. Já o Market Sentiment, eu preciso ainda de uma alteração porque ele está colocando as barras na mesma largura, ou seja, 50%, quando na verdade eu preciso que, quando o número é 73, a barra da vermelha fique com 73% e 27% a barra verde. Eu ainda vou instruir isso, mas de qualquer forma eu estou bem satisfeito já com o layout como um todo. E veja, precisou de um pouco de interação, mas uma coisa que foi feita com linguagem natural. Eu acho que se eu fosse desenvolver isso daí na mão com Tailwind, que é uma ferramenta que me traz bastante produtividade, eu precisaria de umas 5 ou 6 horas para chegar neste resultado. E veja que com menos de 10 minutos eu já consegui. Bom, vamos voltar aqui à interação antes que eu peça para continuar o desenvolvimento, porque nosso objetivo não é somente implementar o layout. Eu quero que ele me traga dados reais e eu quero também implementar um sistema de login para que o usuário possa criar os próprios pares e que passe a acompanhar moedas que lhe interessam mais do que as moedas que são mostradas por padrão. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Voltando aqui, agora está excelente. Peço apenas que... Vamos ver se a ferramenta compreende as minhas instruções. Eu disse que agora está excelente, peço apenas que trabalhe mais na barra de Market Sentiment. As barras devem ter sua largura dinâmica. Quando o Bearish Sentiment for 73%, a barra que o representa deve ter a largura de 73%, enquanto a barra oposta terá 27%, sempre mantendo-as na mesma linha. As barras sempre mostrarão 100%, mas o label deve ser fiel ao número exato. Isso para mim está bem explicado. Não sei como ela vai compreender, mas vamos ver qual é o resultado desta próxima iteração. Muito bem, ele fez o que eu pedi, o layout não está igual, vejo que tem uma pequena... Na verdade não tem, eu achei que a barra verde estava um pouquinho acima da vermelha, mas quando eu estou me movendo aqui eu vejo que esse efeito também move, ou seja, é uma ilusão de ótica que acontece pelo menos comigo, afinal de contas minha visão não é das melhores. Mas de qualquer forma, com relação a layout, eu estou satisfeito. Por enquanto, assim, para mim está ótimo, eu consigo ir para o mercado com a tela do jeito que está. Mas eu não estou satisfeito, na verdade, com os números fictícios. E aí, no próximo bloco, nós vamos começar a pedir para que o Lovable transforme isso colocando números reais. Continuemos agora colocando dados reais do mercado. E eu já escrevi uma instrução que está ali
no campo de chat, no text area, e vamos ler. Agora eu gostaria de exibir dados reais e atualizados sobre os 5 maiores criptoativos por market cap do mercado, deixando de fora as moedas estáveis, o USDT e o USDC. Enter e vejamos o que ele faz para nós. Muito bem, então eu vejo que eu tenho ali as 5 principais, eu reconheço Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB, que é da Binance, e Solana. Muito bem, se eu clicar em cada uma delas, eu vejo que eu não tenho muitas alterações no gráfico, porque eu desconfio que não estão integradas. Então, neste momento, eu vou pedir para fazer a integração com o chart para que a gente tenha um pouco de dados reais ali também. Excelente. Agora, faça a integração com o chart. Ao se clicar num par, os dados históricos daquele par devem ser mostrados no chart. Ok. Ele diz que terminou. Vamos ver. Quando eu clico aqui, ok, está carregando. Não estou muito certo disso. Não sei se ele vai buscar. Falhou em carregar. Buscando também. Vamos ver. Falhou. Vamos trazer o console para ver se tem alguma coisa errada ali. Tem. Vamos ver. Aqui nós temos a API do CoinGecko. E... sim. Too many requests. Olha só. 429. Afinal de contas, é uma API pública. E nós estamos aqui desenvolvendo alucinadamente, e a API não gostou de estar recebendo tantas requisições. Então, veja, eu vou descrever isso dali e pedir para que seja resolvido. Ok, então estamos recebendo status Too Many Requests da API CoinGecko. Preciso que seja implementada uma solução local de cache para apenas fazer novas requisições a cada 5 minutos. Vamos ver se ele consegue nos atender. Aí aqui tá, eu já estou começando aqui a trabalhar com a minha mente de programador. Veja que um vibe coder, uma pessoa que não tem qualquer experiência com desenvolvimento, já ia travar aqui. Obviamente, ele ia para o Google, ele ia para o Perplexity, ou até mesmo perguntaria dentro do próprio chat e obteria eventualmente uma resposta. Mas com a experiência que eu tenho de anos, para não dizer décadas, de desenvolvimento, então eu sei o que está acontecendo e eu já tenho a solução. Eu só estou pedindo para ele trabalhar no meu lugar, mas saber o que fazer, eu já sei. Eu vejo que ele já terminou, vamos ver o que está acontecendo. Implementei um sistema de cache local, uma classe local cache que armazena os dados por 5 minutos, verificação inteligente antes de fazer requisições, logs de debug, fez até mais do que eu pedi, na verdade. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo navegar aqui e se o problema foi embora. Deixa ele carregar, talvez ele ainda dê um problema, deu. Mas se eu voltar aqui, vejo que o carregamento é automático e eu não tenho nenhum problema, porque aquela informação já está no cache. Provavelmente, se eu vier aqui em Application, venho em Storage e eu venho em Local Storage, deixe-me ver. Olha aqui, Chat Input Message. Não. Isso daqui é um cache interno do Lovable. Ok, deixa-me ver se eu tenho IndexedDB. Não, isso aqui também deve ser do Lovable. Tem muita coisa que ele mesmo usa, a ferramenta mesmo usa Local Storage, e eu só vou saber quando publicar no meu próprio domínio. Mas vamos lá, vamos continuar tentando aqui. Ele agora está trazendo. Então se eu volto aqui, veja que ele já está trazendo do cache. Eu não tenho muita variação, ou seja, o chart está numa linha muito fina, não estou gostando disso, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer antes de trabalhar nesse tipo de coisa. Então vamos prosseguir. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, ele está trabalhando, mas eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei como se parece esta implementação. Mas se eu quiser avaliar o código, primeiro eu vou ganhar espaço aqui, sumindo com aquela barra, ou somente escondendo, e aí eu venho aqui no Dev Mode, e ele vai carregar uma árvore de arquivos, e aí eu poderei inspecionar arquivo por arquivo. Veja que eu tenho aqui a minha página Index, que carrega um Trading Dashboard. Isso já me mostra que é muito simples de eu transportar esta implementação
para um outro framework, porque como eu disse, isso daqui é simplesmente um projeto Vite que está carregando componentes React. Mas se eu quiser algo melhor do meu gosto, por exemplo, um remix React Router Set, eu vejo que basta eu trazer este projeto para minha máquina e copiar o Trading Dashboard junto com todos os outros componentes, né, que quando compostos eles fazem a interface final para dentro do meu projeto, e as chances de funcionar de primeira são muito grandes. Então eu gosto muito desta organização deles. E aí, deixe-me ver aqui aonde eu tenho o sidebar, que é onde eu desconfio que ele está fazendo a chamada externa. Não está aqui, mas eu vejo que tem um Use Crypto Data que vem da pasta Hooks. Então vamos dar uma olhada aqui em Hooks, Use Crypto Data, legal. E aqui está feita toda a implementação, inclusive com os logs, como ele disse. Então aqui eu vejo que ele faz um fetch para a API da CoinGecko. Se a resposta está ok, ele pega, executa o método JSON na response para ter acesso aos dados. Aí ele tira o SDT e o SDC, como eu pedi para tirar, e aí ele seta os dados filtrados no cache. Legal. E se eu tenho dados do cache, ele simplesmente os retorna. Olha, muito bem implementado. Veja que eu não tinha contato com essa implementação de jeito nenhum, e eu consegui ler assim como se eu estivesse lendo um livro. Ou seja, o código que o Lovable me devolve neste momento, ele está muito bom, está redondinho, é um código, eu teria escrito exatamente assim. Legal. Então, se você quiser inspecionar o código, é só marcar aqui, mas vamos voltar para a nossa implementação. Deixe-me trazer de volta o chat. Estamos indo muito bem, não estou feliz com aquele gráfico, mas como disse, vou continuar e no final talvez eu volte a isso. Vamos lá. Agora precisamos permitir ao usuário criar uma conta. Vamos lá. Agora precisamos permitir ao usuário criar uma conta, fazer login e criar uma lista de seus próprios pares. Para isso gostaria de duas tabs, uma com pares padrão e outra com o form de sign-up, sign-in e a tela personalizada do usuário com um único campo para fornecer a sigla do cripto ativo, que sempre será pareado com o dólar. Preciso também dizer que a conexão com o Supabase já está estabelecida. Utilize para implementar. Ok, mas eu não estabeleci a conexão com o Supabase, então eu clico neste botão, conecto, ele pede para eu selecionar um projeto, eu escolherei o Evergreen Platform, que já está totalmente preparado ali no Supabase, está conectando, ok. Agora ele está conectado, e aonde que ele fará a implementação? Bom, eu estou aqui com o dashboard do Supabase carregado numa segunda aba, e veja que nós temos aqui no Table Editor o meu Postgres, onde eu tenho uma única tabela, que é a tabela para colher os interessados, os e-mails dos interessados no meu workshop. E aí eu pedirei para criar uma nova tabela ali para armazenar os pares. Mas por enquanto eu estou interessado nesta parte de autenticação. Que veja que eu já tenho ali 2 usuários, e aí eu continuarei complementando com novos usuários. Mas voltando aqui ao Lovable, vamos deixá-lo fazer então o seu trabalho. Estou torcendo para que as minhas instruções tenham sido bem compreendidas. Veja, ele identificou exatamente o que eu preciso e aí está me oferecendo uma instrução SQL para eu avaliar a tabela que será criada para que a gente possa armazenar os pares do usuário. Então, tudo ali padrão, eu já sei exatamente o que está ali, inclusive tem a parte de políticas de acesso, eu vou aplicar, e aí como a conexão do Lovable com Supabase, ela foi muito bem feita, muito bem pensada, num trabalho legal entre as equipes das duas empresas, então eu sei que no final do processo ele fará exatamente o que eu indiquei. Vamos voltar aqui no editor da tabela. Veja que eu já tenho ali uma tabela User Pairs, exatamente do jeito que eu pedi, e aguardando os dados do usuário. Já de volta ao Lovable, vamos esperar que o formulário seja disponibilizado para que a gente possa criar a nossa conta e começar a colocar os pares.
Bom, nós temos ali uma barra de tabs, como eu pedi. Não estou muito feliz com o design, mas por enquanto isso não é a minha prioridade. Eu quero só saber se ele funciona. Então, como eu já tenho um vdovelho@gmail, eu vou criar mais um para que eu possa receber o e-mail de ativação. Vamos colocar um password bem difícil ali. E, muito bem, conta criada com sucesso. Se eu tentar fazer o login, ele vai me dar um erro dizendo que o e-mail não está confirmado. Então agora eu preciso ir até o meu cliente de e-mail, aonde eu vou confirmar agora. Ele não conseguiu chegar no localhost 3000, mas eu sei que no Supabase ele fez a habilitação do usuário. Então agora eu entro aqui e eu tenho os pares. Por exemplo, vamos colocar aqui a minha moeda favorita, adicionar par. Então veja que eu tenho infra, quando eu clico ali, ele vai carregar infra USD, pelo menos eu acho que vai, se não der nenhum problema de comunicação. Bom, ele não conseguiu carregar, provavelmente por too many requests. Deixe-me tentar um outro aqui. Eu já tenho Solana, deixe-me pensar aqui qual que eu gosto. Bom, vamos de ADA. E aí, selecionei ali, ele carregou. Vamos aguardar por infra. Não conseguiu carregar. E aqui, pares padrão e minha conta. Aqui eu posso sair. Vamos de volta ao Supabase e veja que agora ele está lá, cadastrado bonitinho, associado ao meu User ID. E aqui eu posso verificar exatamente qual que é o usuário em questão. Ok? vdovel+1@gmail. E aí eu tenho ali os pares. E se eu voltar aqui, fizer o login e eu deletar, por exemplo, o infra, que não me deu nenhum resultado, provavelmente problema na API. Se eu esperar um pouquinho aqui até ele atualizar, será que ele vai atualizar sozinho? Se ele não atualizar sozinho, eu peço para ele atualizar aonde? Não, aqui, refresh. Pronto, assim. Então, ele foi deletado. E veja o quão fácil foi para que a gente tivesse uma área protegida por login e senha para que o usuário possa tratar de seus dados pessoais. Vamos pedir aqui para ele atualizar duas coisas. Primeiro, o layout, né, dos pares e tela de login. Então, direi o seguinte: não estou satisfeito com o design da tela de Sign In e Up e também com as abas. Ambos devem ser aspecto dark para que siga a linguagem visual da barra que os contém. Vamos lá? Deixe-me esconder este OnePassword aqui, que ele está doido para salvar a minha senha. Podemos conviver com isso por enquanto. Estamos quase no final deste vídeo e uma pena, estou gostando muito de trabalhar com Vibe Coding, porque eu fico sempre com a sensação de, pô, se eu estivesse fazendo isso na mão, quanto tempo eu demoraria, né? E quanto tempo ele está me salvando aqui. Pode ser que eu certamente não faria com Vibe Coding dentro do Lovable um projeto comercial, um projeto sério. Mas para fazer uma prova de conceito ou um MVP, ou como no caso do workshop, uma landing page, isso é uma mão na roda, né? Então fica aí a minha sugestão de uso, né? Quando a coisa for séria, então você traz para o seu mundinho de desenvolvedor profissional e aí você até aproveita o que ele lhe fez de início, mas aí você começa a construir de forma profissional em cima daquela base que foi fornecida pelo Lovable. Ah, muito bom, hein? Gostei bastante. E ele só está vazando aqui. Deixe-me ver se eu consigo fazer uma intervenção manual para que a gente veja isto acontecendo. Então aqui em Sidebar, onde eu tenho Header, Trading Pairs, eu não tenho nada de tabs. Aonde será que eu encontro tabs? Me ver aqui, tabs list, wfull, ok. Quem sabe se eu colocar aqui um W96 e salvar, a gente possa só ter uma ideia se eu estou mexendo no lugar correto. Ok, eu estou mexendo no lugar correto, mas W96 é demais. Então, a gente pode trazer aqui de volta para wfull e como que eu posso fazer para resolver isso? Ok, coloquei uma margem do lado direito, vamos ver se é isso. Caso não seja, não vou suar a camisa, vou pedir para que ele
resolva isso para mim. Não está resolvido, então é simples. Eu tiro um print, faço uma marca vermelha ali para indicar qual que é o problema e colo no chat. Ele resolveu do jeito dele, né? Agora não está vazando, mas está cortada. E esse é o tipo de coisa que eu não resolveria dentro do próprio Lovable. Eu aproveitaria o quê? A conexão com o GitHub. Então, se eu clicar aqui e conectar com o GitHub, eu seleciono a organização, ou no caso, o meu perfil pessoal, e aí veja que ele já criou um repositório na minha conta do GitHub, e agora eu posso trazer para a minha máquina, instalar o projeto com npm install, rodar e fazer a intervenção manual. Para não usar tanto o nosso tempo, eu não farei isso, eu só quero que você entenda que é possível. E se eu quiser publicar para compartilhar, por exemplo, este trabalho com outras pessoas da minha equipe, basta eu clicar aqui em Publish, ali já tem a URL do meu projeto, e como eu estou num plano pago, então este projeto pode ser privado. Se você está num plano público, além de uma quantidade menor de tokens que você pode utilizar, ou seja, você atinge um limite muito mais rápido, os seus projetos todos serão públicos. Neste caso, como eu sou pagante, eu tenho direito a ter um projeto privado. Veja que aqui, quando você vai publicar, ele faz o audit de segurança, então ele está me dando um warning. Eu já sei exatamente o que é, eu não vou clicar, porque senão ele vai me levar para o meu dashboard no Supabase, mas ele só está dizendo que eu não estou usando um recurso do Supabase que impede usuários de escolher passwords que estão na lista de passwords que já foram vazados anteriormente. É só isso, não é nada muito grave, tá? Então eu encerro esta aula dizendo que mais uma vez foi um prazer gravar uma aula para você. Fico muito feliz. Confere lá o meu workshop, deixe-me trazer aqui de novo, o workshop do Fábio Vedovelli, tá? Inclusive, outra coisa muito legal que eu fiz, que eu gostei bastante, foi a tela de checkout do workshop. Ele tem um custo simbólico de R$120. Coisa boba, em São Paulo isso é uma pizza. Eu fiz integrando diretamente dentro do Pala Gestão, que é o meu sistema de gerenciamento financeiro, é um SaaS que eu comercializo, e aí eu fiz a integração da página de checkout direto no meu produto. Quando alguém paga, o dinheiro vai para minha conta, a pessoa recebe nota fiscal, todo mundo feliz, tá? E para finalizar mesmo, quais outras opções de Vibe Coding, de ferramentas de Vibe Coding você tem? Bom, nós temos o V0, que é da Vercel. A grande vantagem do V0 é que, por ser dentro da Vercel, ele já faz tudo muito bonitinho com a ShadCN UI e já te devolve um projeto Next. Então, se você é da turma do Next, eu acho que não tem nem o que pensar. Você vai direto no V0, você vai ter resultados muito bons. Nós temos também o Bolt.new, que eu já fui assinante, mas aí eu deixei de assinar em favor do Lovable, porque eu gosto muito mais do resultado que me é devolvido pelo Lovable. Então são essas três opções as principais do mercado. Existem outras, não posso falar porque não as avaliei, eu já utilizei bastante estas três, e a minha preferida do momento é Lovable, que é inclusive a empresa que mais cresce na Europa neste momento. É uma empresa da Suécia e ela saiu de 0 para 50 milhões de dólares de ARR, que é Annual Recurring Revenue, ou seja, de faturamento anual, 50 milhões, acho que em menos de um ano ou 2 anos, mas pô, de 0 a 50 milhões em 2 anos é bastante coisa, ou seja, tem muito interesse em cima disso. E aí, se você tinha algum preconceito ou torcia o nariz para esse tipo de solução, saiba que na mão de um profissional que sabe o que está fazendo, isso daqui é uma máquina de entregar. Bom, se você ficou até aqui, um forte abraço meu. Mais uma vez, um prazer gravar um vídeo para o meu canal no YouTube. Deixe o seu like, assine, conte para o mundo. Ajude-me a divulgar a palavra. Se você gosta dos meus vídeos, conte, o Vedovelli lançou um vídeo novo, eu assisti e gostei bastante. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Então, deixo aqui um forte abraço e até a próxima. Valeu!